A aula de hoje, o título da aula de hoje, né, é Organizando Sua Agenda. Como nós já havíamos falado na aula passada, nós montaríamos um roteiro, né, destrinchando toda a nossa agenda, toda a nossa rotina. E aí aqui eu deixei já uma primeira pergunta que é: você já parou em algum momento da sua vida para destrinchar o que você faz em um dia? Ou em todos os dias da semana? Muito menos, né? Já escreveu a sua rotina e compromissos minuciosamente? Dificilmente a gente faz isso, não é verdade? E isso, assim, muda completamente o nosso olhar para a rotina e os nossos afazeres que a gente vai colocando na nossa rotina quando nós temos essa prática. E aí, hoje eu quero ensinar como ter essa prática, como montar e organizar essa rotina para que a gente consiga praticar o que está na nossa rotina, né, sem procrastinar, e colocar aquelas tarefinhas da aula passada, que são os objetivos, dentro da rotina em prática, tá? Então, hoje a gente vai montar a rotina. A tarefinha que fizemos na aula passada vai ficar guardada por enquanto, que a aula que vem a gente vai juntar os dois. E eu separei em 4 passos para nós montarmos essa rotina. Então, o primeiro passo é liste a sua rotina. Aqui eu coloquei, lembra daquelas agendas bem antigas que vinha com horário das 6 da manhã às 10 da noite? O cabeleireiro usava muito. Você chegava no cabeleireiro, ela já abria aquela agendona que dizia que horário você quer, manicure, né? Tinha muitas profissionais que usavam esse tipo de agenda. Eu aprendi a usar esse tipo de agenda para minha rotina diária. E o que me ajudou muito a conseguir ter ali um norte do que fazer, em que horário fazer, o que era cabível ou não, e colocar os meus objetivos dentro da rotina para serem cumpridos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? 7 horas, 8 horas, 9, vai até as 21 horas. E aí, como que a gente vai listar essa rotina? Você vai colocar minuciosamente tudo o que você faz no seu dia, desde você acordar até você dormir. Então, por exemplo, acorda 7 horas da manhã, vai colocar aqui, acordar. 7 horas da manhã, acordar. Aí toma café da manhã às 8 horas. 8 horas, café da manhã. Ou, vai trabalhar às 8. 8 horas, trabalhar. 10 horas, 10 e meia, 11 horas, e vai listando tudo o que você vai fazer, tá? Anota minuciosamente. E, se possível, escreva a sua rotina da semana, porque a gente sabe que tem alguns dias que são diferentes de outros. Tem alguns compromissos que nós temos em alguns dias que não temos em outro, né? Não são aqueles compromissos datados, por exemplo, hoje eu tenho dentista. Não, mas são compromissos fixos que você tem durante a semana. Por exemplo, eu tenho a natação do Pedro. Então, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, eu tenho a natação do Pedro. Isso é uma rotina que eu tenho semanal. Então, ela está em todas as minhas sextas-feiras. E aí, eu tenho lá na minha rotina de sexta-feira, é diferente da rotina de quinta, é diferente da rotina de quarta. Então, eu tenho todas as rotinas. Se possível, anote toda a sua rotina da semana, dos dias diferentes. Todos os dias são iguais, não tem problema, aí você pode ter uma rotina só. Mas se tem compromissos diferentes durante a semana, você coloca, então, a rotina de segunda-feira. Aí a próxima rotina de quarta-feira, a rotina de sábado, que é diferente, tá? Não dá para fazer isso, pega o seu dia mais caótico. É aquele dia que você tem muita coisa para fazer. Um dia da semana, normalmente, ele tem mais tarefas. E aí você destrincha todo aquele seu dia. E aí eu coloquei aqui um exemplo, como que a gente vai fazer isso. Eu coloquei aqui a minha rotina atual. Então, vamos lá. 5 e meia da manhã, acordar
e preparar a marmita do mozão. E seja bem assim, ó, detalhista, sabe? Pessoal. Não é assim, acordar e preparar a marmita, não. De quem que você está preparando a marmita? É sua, é do seu filho, é do seu marido? O que que você está fazendo? Seja muito pessoal nessa sua escrita, tá? Para ser íntimo mesmo, é a sua rotina. Das 6 às 8, meu momento, e aí eu coloquei aqui exercícios e café da manhã. Então, eu tenho das 6 horas da manhã até as 8 horas para eu ter essas 3 atividades. Eu poderia destrinchar mais ainda. Então, eu poderia colocar das 6 às 6h30 o meu momento, a minha devocional, meus exercícios. Aliás, a minha devocional. Das 6h30 às 7 horas, ou até às 7h30, exercícios. Das 7h30 às 8, meu café da manhã. Ou preparação de café da manhã e café da manhã. 7h40, acordar o Pedro, preparar o café da manhã dele. 8h40, levar o Pedro para a creche. 9 ao meio-dia, trabalhar e caminhada. Eu coloquei aqui sucinto, porque tem alguns dias que eu trabalho e tem outros que eu faço caminhada, tá? E tem os dias que eu faço os dois, que dá para fazer os dois. Mas aí você destrincha, por exemplo, segunda-feira você trabalha, coloca trabalho. Na terça você faz caminhada, coloca aí, caminhada, tá bom? Meio-dia, almoço, umas 2, organizar a casa, e aí entra aquele cronograminha que eu falei de limpeza. Das 2 às 3h20, tá vendo? Tem minutos. Estudar. Das 3h30 às 3h30, buscar o Pedro. Das 4 às 17, parque, brincar com o Pedro. Das 5 às 5h20, lanche da tarde. 5h20 às 18, atividades com o Pedro. 18 horas banho, 18 às 18 às 19h30 jantar, e aí conta a preparação do jantar e o jantar e lavar a louça após. Então, se você quiser destrinchar isso também é bom, tá? Principalmente nesse primeiro contato com a sua rotina. Às 20 horas, momento em família, 21 horas, rotina de sono ou aula do projeto Start, dependendo do dia, e 22 horas, dormir. Então, é este destrinchamento que vocês vão fazer, tá? Bem minucioso mesmo. Se quiser escrever, acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, fazer meu skincare, coloque. Quanto mais detalhado, melhor. Eu coloquei aqui mais sucinto, mas a primeira vez que eu fiz bem detalhado. Por exemplo, rotina da manhã. E o que tinha dentro da minha rotina da manhã? Então, escovar os dentes, fazer o skincare, tomar banho, lavar o cabelo, os dias que eu ia lavar o cabelo, devocional, e tinha lá toda a minha rotina da manhã. Aí, horário para preparação do café da manhã e horário para tomar o café da manhã. Então, tinha todo destrinchado. Quanto mais destrinchado você colocar, melhor. Tá, mas eu não sei o horário que eu faço isso. Então, começa colocando as coisas que você tem horário para fazer. Por exemplo, se sua rotina é uma bagunça, você não tem horário para nada, porque aqui tem horário que eu faço cada coisa. Ah, mas aí eu faço cada coisa num horário, é o que me dá na telha, não tem uma coisa muito certa. Mas algumas coisas são pontuais. Ah, o horário de almoço é pontual? Coloca o horário de almoço. Horário de acordar normalmente é pontual? Coloca o horário de acordar, é horário de dormir, ou horário de tomar banho. Ah, eu tomo banho sempre no mesmo horário. Você começa pelos que você conhece. E aí depois você vai para o desconhecido. Então, coloca o que você sabe, o horário primeiro. E aí depois você fala assim: ah, eu faço limpeza, tá? Mas eu faço no período da manhã. Então, coloca lá, período da manhã só, limpeza. E aí depois você vê, a gente vai vir destrinchando o horário de cada coisa, tá? Não sabe o horário de nada? Coloca mais ou menos em ordem, sem horários, em ordem o que você faz no seu dia. Então, eu acordo, eu tomo banho, eu faço meu café da manhã, eu vou trabalhar, eu tenho algum compromisso, eu estudo, eu almoço,
eu vou para academia, ou eu faço exercício, eu volto para casa, eu converso com meu esposo, eu brinco com os meus filhos, eu ajeito as coisas para o dia seguinte e vou dormir. Coloca lá sem os horários. E aí depois você pensa, tá, mas que horário que eu faço isso? Normalmente você tem um horário para ir para o serviço, para entrar, tem um horário para chegar, ou você tem um horário para brincar com as crianças, para levar as crianças para a escola, para buscar as crianças da escola. Então, vai colocando aí, vai pensando nos horários que você tem que já são fixos, tá? E aí a gente vai para o segundo passo. Destrinchou todos os seus horários e aí conseguiu colocar e organizar eles de uma forma que faça sentido para você na sua rotina? Coloque, estabeleça intervalos de transição. Então, eu coloquei aqui um exemplo que tem ali na minha rotina, das 14 às 15h20, estudar. E às 15h30, buscar o Pedro. Percebe que tem aqui 10 minutos de intervalo entre as atividades? Por quê? Porque quando eu estudo, normalmente eu sento, tô com papel, com uma caneta, com celular, com notebook, coloco tudo em cima da mesa, né? Eu não tenho um canto para estudar, uma mesa de estudo. Então, eu tenho que colocar um tempo ali para eu estudar. E eu tenho que colocar em algum lugar para eu estudar, aliás. E aí eu tenho esses 10 minutos para eu recolher todas essas coisas, guardá-las no lugar delas, me trocar e ir buscar o Pedro. Então, sempre pense neste tempo de transição. Conte com imprevistos, conte com preparações que você tem que fazer. Ah, eu tenho que sair às 15 horas. Tá, então eu vou colocar aqui um tempo de intervalo entre as 2h50, as 14h50 e as 3 horas, para se eu esquecer de algo, eu tenho esse tempo para pegar. Então, sempre pense nas coisas que você tem que fazer, coisas que você tem que preparar, coisas que você tem que guardar, por exemplo. Ah, tem o banho das crianças. Então, entre a atividade e o banho, eu tenho 10 minutos para guardar as coisas que eu usei para atividade. E aí sim a gente tem a preparação para o banho. Então, conte sempre com esses intervalos, pequenos intervalos de transição, que eles ajudam muito a nós não sobrecarregarmos as tarefas seguintes e nem procrastinarmos elas, tá? E aí, terceiro passo é: tenha o tempo ao seu favor. Conte com um despertador ou um cronômetro para monitorar e alertar o seu tempo em cada tarefa. Porque uma coisa é eu ter ali a minha rotina, certo? Outra é ter o controle de tempo dessa rotina, porque se eu não sei que tempo que está rolando, muitas das vezes a probabilidade de eu me dedicar muito tempo para uma tarefa só ou me distrair em outras coisas é muito grande. Então, quando você coloca um alarme ali no seu celular, por exemplo, há tempo de estudar. Sentei 2 horas para estudar, tenho até às 3. Coloca um despertador às 3 e você sabe que aquele é o seu limite de tempo. E aí sim você vai conseguir se disciplinar e se ponderar. Ou coloca o cronômetro lá, de 1 hora, 30 minutos. Ah, eu tenho que arrumar a casa, organizar o guarda-roupa. Tenho 40 minutos para fazer isso. Coloca um cronômetro no seu celular. Ai, despertou, mas eu tô no meio da arrumação. E aí, o que eu faço? Paro a arrumação ali e aí vou para minha próxima tarefa. Quando eu conseguir ter um tempo livre para voltar para minha arrumação, eu volto. Porque senão a gente vai jogando uma coisa para outra, uma coisa para outra, uma coisa para outra, e acumula o dia inteiro aí, não adianta, não vai adiantar ter rotina. Então, a gente vai se disciplinar, nós vamos nos disciplinar para cumprir as tarefas dentro deste tempo. E aí use o relógio a seu favor, cronometre mesmo, principalmente nesse primeiro momento, para você conseguir ter controle do tempo. E quarto e último passo, depois que a gente já fez tudo isso, é encontre as brechas.
Nós sempre vamos ter brechas, tempos livres ali dentro da nossa rotina, que a gente acaba dedicando a uma rede social, a uma televisão, a um filme, a algo que não é tão importante assim. E aí os objetivos que a gente quer colocar são procrastinados porque a gente acha que não tem tempo. Mas se você achar as brechas, achar os tempos livres na sua rotina, você vai ver que tem tempo sim. E dá para encaixá-los, é só uma questão de prioridade. Então, o que você vai fazer depois de descrever toda a sua rotina, colocar todo o seu horário, é encontrar se tem alguma brecha de tempo, de intervalo de tempo aí que você tenha na sua rotina, para que nós possamos ajustar e colocar os seus objetivos dentro desse período. E também encontre se há alguma atividade que não funciona naquele período e você tem em fazer. Por exemplo, eu, uma época, tentei treinar de noite. Não dava certo para mim. Não funcionava. E o que acontecia? Eu não ia treinar. Mas na minha rotina estava lá, que eu ia treinar à noite. Só que não funcionava, então eu tive que adaptar, jogar para amanhã. E aí, o período da manhã, eu consigo treinar. Eu consigo ter disposição, mais disposição para fazer isso. E aí, eu consegui reajustar o meu cronograma até que ele ficasse ok para mim. Terminou de fazer isso, aí sim a gente segue para o próximo passo, que é encaixar os objetivos que eu vou falar na próxima aula. Eu vou mandar para vocês um cronograma diário para vocês preencherem, tá? Então, vai ser esse cronograma aqui. Na primeira coluna, você vai colocar o horário. Então, não precisa começar pela primeira coluna, tá? Assiste a aula e vê lá o que eu... Assiste quantas vezes for necessário. Não sabe o horário? Começa pelo que você faz. Não sabe o que você faz? Começa fazendo a listinha ali do que você pensa que você faz no seu dia. Então, aqui você vai preencher com o horário, e aí pode ser os minutos mesmo, das 8h15 às 9h35. Coloca os horários. O dia da semana você vai colocar aqui no ladinho do dia da semana mesmo, tá? Do lado. E aqui embaixo você vai colocar o que você faz, as tarefas. E aqui se tem alguma observação, por exemplo, eu estudo, só que eu estudo só de terça, quarta e sexta. Aí você pode colocar aqui se você não quiser destrinchar, se for só uma coisa, por exemplo, que você faz que é diferente do restante, aí você pode colocar a observação aqui na lateral. Ou senão você pode colocar aí, tempo livre identificado, ou não sei o horário. Coloque alguma observação que você ache relevante, tá? Tem alguma dúvida? É, só para finalizar, eu vou, próxima aula, próxima mentoria, a gente vai colocar, vocês vão tentar fazer, e a gente vai colocar, finalizar com mais um conteúdo, a questão dessa mentoria, tá? E aí vai ter mais 2 mentorias dentro do projeto Start. Nessas 2 mentorias vai ser livre para consultoria e aí sim para tirar dúvidas. Ó, não consegui montar o cronograma, o meu cronograma tá assim e eu preciso melhorar ele e não sei como fazer isso, preciso encaixar os objetivos e não estou conseguindo. É nessas 2 mentorias que a gente vai usar, vai ser só para isso, para a gente encaixar o cronograma bonitinho. Então, não se preocupem se não conseguir fazer agora, de primeira, mas tenta. E aí, depois, juntas, nós vamos ajustar tudo, ok? Imprimam e escrevam à mão. Já falei da importância de escrever, né? Então, coloca o cérebro para funcionar aí e escreva à mão, tá? A aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Um beijo.